Salmo 105. Este salmo histórico foi evidentemente composto pelo rei Davi, pois os primeiros 15 versículos foram usados como um hino durante o transporte da arca da casa de Obed-edom. Pois lemos, naquele dia, foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos. 1 Crônicas 16, 7. Nosso último salmo cantou os primeiros capítulos de Gênesis. E este trata de seus últimos capítulos e nos conduz para Êxodo e Números. Estamos agora entre os salmos longos, como em outros momentos estivemos entre os curtos. Estas extensões variadas dos poemas sagrados deveriam nos ensinar a não determinar nenhuma lei concernente à brevidade ou prolixidade, seja na oração ou no louvor. Charles Adam Spurgeon. Versículo 2. Narrai todas as suas maravilhas. Não temos tantas de que nos vangloriar como cristãos? O cristianismo é um tecido de milagres, e todas as partes da obra da graça na alma são milagres. Os cristãos genuinamente convertidos podem falar de milagres desde a manhã até o anoitecer, e deveriam falar sobre os milagres e recomendar a outros o seu Deus e Salvador que opera milagres. Adam Clarke. Versículo 3. Gloriai-vos no seu santo nome. Que seja motivo de alegria você ter este Deus. Seu caráter e atributos são tais que você jamais se envergonhará de chamá-lo de seu Deus. Todos os seus atos exibirão o escrutínio mais severo. Seu nome é santo, seu caráter é santo, sua lei é santa, seu governo é santo, sua influência é santa. Encontra a bem-aventurança aquele que te encontra. Nem língua, nem escrita podem expressar o que é o amor de Jesus. Ninguém, exceto os seus amados, o conhecem. Charles Adam Spurgeon. Versículo 4. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Primeiro o buscamos, depois buscamos o seu poder e em seguida a sua presença. Da reverência pessoal, passamos para o poder conferido e depois ao favor consciente. Este buscar jamais deve ser concluído. Quanto mais sabemos, mais devemos buscar saber. Charles Adam Spurgeon. É acrescentado perpetuamente, para que não imaginassem que tivessem executado seu dever caso se reunissem 2 ou 3 vezes ao ano no tabernáculo e observassem os ritos exteriores segundo a lei. Moleros. Versículo 5. Lembrai-vos, como outros podem ser afetados, eu não questiono. Com relação a mim, confesso, não há preocupação ou tristeza, pelos quais sou tão severamente assediado, como quando me sinto culpado de ingratidão a meu Senhor tão amável. Muitas vezes parece ser uma falha tão inexplicável, que me sinto alarmado ao ler essas palavras, na medida que as considero dirigidas a mim e a outros como eu. Lembre-se, vocês desmemoriados, negligentes e ingratos, das obras de Deus, obras que Ele executou para nós, com tantos sinais e provas de sua bondade. O que mais Ele poderia ter feito que já não tenha feito? Falangios. Dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Como a palavra de Deus é a salvação de seus santos, também a destruição dos impiedosos. De sua boca sai uma espada de 2 gumes, com a qual ele matará o perverso. Charles Adam Spurgeon. Versículo 6. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. A eleição não é um divã para o sossego,
mas um argumento para a diligência multiplicada. Se Deus nos escolheu, tenhamos como objetivo sermos homens seletos. Charles Adam Spurgeon. Versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o seu nome. Jeová condescende em ser nosso Deus? Esta sentença contém uma riqueza maior de significado do que toda a eloquência de oradores pode delinear, e há nela mais alegria do que em todos os sonetos encantadores. Os seus juízos permeiam toda a terra. É maravilhoso que o povo judeu tivesse sido tão exclusivista e tenha perdido tão completamente o espírito missionário, pois sua literatura sagrada é repleta de simpatias vastas e generosas que são tão consistentes com a adoração do Deus de toda a terra. Também não é menos doloroso observar isso entre uma certa classe de cristãos que na eleição da graça de Deus pendura um espírito severo e exclusivista, fatal à compaixão e ao zelo. Seria bom para estes também se lembrar de que o Redentor deles é o Senhor, é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Charles Adam Spurgeon. Versículo 8. Da palavra que empenhou para 1000 gerações. Isto é, apenas uma aplicação da declaração anterior? E serve para colocar diante de nós a imutável fidelidade do Senhor durante as gerações cambiantes dos homens. Seus julgamentos são ameaçados na terceira e quarta gerações daqueles que os odeiam. Mas seu amor ocorre para sempre, até 1000 gerações. Charles Adam Spurgeon. Versículo 11. Com o quião da vossa herança. Literalmente, o cordão de vossa herança. Esta é uma expressão tirada do método antigo de medição de terra pela corda ou linha, de onde a corda de medida é metonimicamente usada, representando a parte medida e dividida pela corda. Daí, as linhas. Caem-me as divisas em lugares a menos, ou seja, como o salmista explica, é muito linda a minha herança. Salmo 16, 6. Samuel Chandler. Versículo 11 e 12. Então, eram eles em pequeno número, pouquíssimos, e forasteiros nela. As bênçãos prometidas à semente de Abraão não dependiam do número de seus descendentes ou de sua posição neste mundo. A aliança foi feita com um homem e, consequentemente, o número jamais poderia ser menos, e esse homem não era o dono de 1 metro quadrado de terra sequer, exceto por uma caverna em que sepultar seus mortos e, portanto, sua semente não poderia ter menos herança do que ele. A pequenez de uma igreja e a pobreza de seus membros não são barreiras para a bênção divina, se esta for almejada sinceramente, com a alegação da promessa. Não eram poucos os apóstolos e os discípulos fracos quando a boa obra se iniciou? Não será porque somos forasteiros e estrangeiros aqui embaixo, como nossos pais o foram, que estamos em mais perigo. Somos como ovelhas no meio de lobos, mas os lobos não podem nos ferir, pois o nosso pastor está próximo. Charles Adam Spurgeon. Versículo 12, 14 e 15. Poder-se-ia pensar que todo mundo estava contra eles. Mas aqui estava a proteção. Deus tem a voz contrária. A ninguém permitiu que os oprimisse. Muitos consideravam o povo de Deus, como dizemos, uma pedra no sapato. Suas mãos coçavam, desejando lidar com eles, e o texto mostra 4 vantagens que o mundo tinha contra eles. Primeiro, eram em pequeno número. Segundo, pouquíssimos. Terceiro, forasteiros. Quarto, inquietos. O que impedia os seus inimigos era a voz contrária do Senhor. Repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Vemos um exemplo disso em Gênesis 35:5, quando Jacó e sua família viajaram. O terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó.
Eles tinham em mente que os perseguiriam, para vingar o massacre dos siquemitas. Mas Deus disse: não persigam. E eles não puderam perseguir. Foram obrigados a permanecer em casa. E quando seu povo judeus estava seguro em Canaã, ele os encorajou a ir livremente a Jerusalém para adorar, tendo esta certeza: ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes ao ano. Êxodo 34, 24. Deus pode impedir não apenas que mãos danifiquem, mas que corações desejem. Joseph Carter. Versículos 14 e 15. Aqui está o grande perigo para reis e estados: lidar com seus santos de outro modo senão bem. O que apareceu de muitas formas, pois ele não apenas em palavras lhes dá uma incumbência de não lhes tocar, mas a faz executada com muito zelo, pois assim Deus fará quando advoga a causa de seu povo. Não os toques, como se tivesse dito: deixe-me ver se vocês ousarão minimamente tocá-los. E é com uma declaração da mais alta ameaça se o fizerem, correndo risco, pois este é o escopo desta afirmação. E assim em Atos, ele operou este bem, pois o texto diz que ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Não se trata de prevenir por completo todo o mal e dano, pois foram acometidos por muitos ao passarem por estas terras, mas em momento algum ele permitiu que não houvesse punição. Thomas Goodwin. Versículo 15. Nos meus ungidos, Abraão, Isaque e Jacó não tinham unção externa. Eram, no entanto, chamados e ungidos porque foram separados por Deus da multidão de homens perversos e agraciados com o Espírito Santo e seus dons, dos quais o óleo era o emblema. Moleros. Versículo 16. Fez vir a fome sobre a terra. Ele precisava apenas chamá-la, como o homem chama seu servo, e de uma vez ela surgiu. Quão gratos devemos ser por ele não chamar com frequência aquele seu terrível servo, tão diminuto e esquelético, soturno, tão impiedoso com as mulheres e as crianças, tão amargo com os homens fortes, que falham inteiramente diante dele. Recortou os meios de se obter o pão. A vida frágil do homem não pode resistir à falta de seu sustento. Se o pão lhe faltar, a vida lhe falta. Como um manco com o bastão quebrado cai no chão, assim ou é com o homem quando o pão não mais o sustenta. Charles Adam Spurgeon. Como um mestre chama um servo pronto para executar sua ordem, Deus diz em oposição: farei vir o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Ezequiel 36, 29. Compare as palavras do centurião sobre a doença ser escravo de Cristo, pronta para ir ouvir ao seu chamado. Mateus 8, versículo 8, versículo 9. A.R. Fawcett. Versículo 17. Antes deles enviou um homem, José. Ele foi o guarda à frente, o pioneiro de todo o clã. Seus irmãos o venderam, mas Deus o enviou. Charles Adam Spurgeon. Vendido como escravo, a jornada de José para o Egito não foi dispendiosa quanto a viagem de Jonas, quando este pagou por seu próprio bilhete. Sua passagem grátis foi provida pelos midianitas, que também garantiram sua apresentação a um grande oficial do Estado ao empregá-lo como escravo. Seu caminho até uma posição em que poderia alimentar sua família estendia-se pelo fosso, a caravana de escravos, o mercado de escravos e a prisão. Quem negará que este era o caminho certo? O caminho mais assertivo, o caminho mais sábio e talvez o caminho mais curto. Contudo, certamente não parecia sê-lo. Fôssemos nós quem enviássemos um homem a tal incumbência, o abasteceríamos com dinheiro. José vai como um pobre. Deveríamos vesti-lo com autoridade. José vai como escravo.
deveríamos deixá-lo em liberdade plena. José é servo. Contudo, o dinheiro teria sido de pouco uso quando o milho era tão precioso. A autoridade teria sido irritante em lugar de ser influente com o faraó, e a liberdade poderia não ter colocado José em contato com o capitão do faraó e seus outros servos. E assim o conhecimento de sua habilidade e interpretação não teria alcançado o ouvido do monarca. O caminho de Deus é o caminho. A trajetória de Nosso Senhor até seu trono mediatório passou pela cruz do Calvário. Nossa entrada até a glória passa pelos rios do sofrimento. Charles Adam Spurgeon. Versículo 17 a 22. José pode ser para nós um exemplo adequado de nossa libertação espiritual. Considere-o vendido ao Egito, sem o conselho determinado de Deus, que preordenou isto para o bem, para a conservação da vida. Deus me enviou diante de vós. Gênesis 45:5. Aqui está a diferença. Os irmãos venderam José. Nós vendemos a nós mesmos. Considere-nos, então, vendidos ao pecado e à morte. Deus tinha um propósito de nos redimir. Aqui está a eleição. José foi liberto da prisão e nós fomos resgatados da casa da escravidão. Houve redenção. A causa de José foi conhecida e ele próprio absolvido. Nós não poderíamos ser considerados inocentes, mas fomos absolvidos em Cristo, e nisto consiste nossa justificação. Por último, José foi vestido em indumentária gloriosa, adornado com correntes de ouro. Usava a segunda carruagem do Egito. Então nosso último passo é ser promovido à elevada honra, à glória da corte celestial, o que será honra para todos os seus santos. Salmo 149:9, Thomas Adams. Versículo 18. Cujos pés apertaram com grilhões. Disto aprendemos um pouco mais sobre os sofrimentos de José do que as informações que temos no livro de Gênesis. A inspiração não havia se acabado e Davi era um historiador tão preciso quanto Moisés, pois o mesmo Espírito guiou a sua pena. Os grilhões de ferro estavam preparando para usar as correntes de ouro e aprontando seus pés para se colocar em lugares elevados. E assim é com todos os afligidos do Senhor. Eles também um dia sairão de suas prisões em direção aos seus tronos. Charles Adam Spurgeon. E a quem puseram em ferros. Até que o tenhamos sentido, não podemos conceber que essa doença de coração, que em certos momentos espiará o paciente sofredor, esse senso de solidão, esse desfalecimento da alma, que são consequências das esperanças adiadas e desejos não compartilhados, do egoísmo dos irmãos e a crueldade do mundo. Nós nos perguntamos, se o Senhor estivesse comigo, eu sofreria desta forma? Não somente o escárnio dos eruditos e o desprezo dos grandes, mas até mesmo a indiferença e negligência daqueles a quem servi, que agora me esquecem de mim? Portanto, José pode ter perguntado, e até hoje os eleitos podem fazer a mesma pergunta, quando sozinhos se posicionam, sem o encorajamento ou a simpatia do homem, sem desviarem-se pela falsidade ou pelo escárnio, com seu rosto endurecido como pedra, contudo, sentindo profundamente o quanto isso lhe custa. Andrew Junks. Versículo 19. Vendido para o Egito como escravo, lançado na prisão por sua fidelidade a Deus. A palavra do Senhor provou sua alma muito poderosamente na soturnidade daquele encarceramento. O mais difícil era acreditar na fidelidade de Deus quando a sua aflição havia surgido por sua obediência. É mais difícil manter a promessa claramente diante dele quando a sua gigantesca aflição tentava perpetuamente a considerar a promessa como um sonho inerte. Nós nunca conhecemos a necessidade que temos da fé até que alguma promessa gloriosa desperte a alma para a atitude de crença, e a promessa é um teste. Portanto, Paulo,
com sua profunda percepção dos fatos e experiência espiritual, diz: porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Em ilustração a isto, podemos observar que muitas promessas do Senhor nos chegam como chegaram até José, como versões oníricas do futuro. Mas eu apelo à experiência para comprovar que não é verdade que tais revelações da promessa rapidamente se tornam momentos de prova. E depois a voz escarnecedora da incredulidade nos diz que essa aspiração é vã. Os frios conflitos da indiferença arrefecem os ferozes impulsos do coração. Ficamos aprisionados como José, não por barras físicas, mas por amarras invisíveis da descrença, e descobrimos que é extremamente difícil manter a promessa clara e reluzente, enquanto tentamos acreditar que nossas aspirações eram meramente sonhos inertes. E há aquele despertar pela promessa da oculta descrença da alma, que torna todas as promessas uma prova inevitável. Deus faz suas promessas nos tentarem. Daí a grande ideia de uma terra não descoberta do outro lado dos dejetos do Atlântico atingiu a alma de Colombo, mas permaneceu uma fé sonhadora até que pela oposição e ridicularização, ele foi tentado a considerá-la como sonho e então se tornou um empenho heróico e a terra foi descoberta. Assim é com todos os gênios. Eles se colocam diante de sua era, com pensamentos que o mundo não pôde compreender. Mas esses pensamentos são sonhos até que o sofrimento e o escárnio tentem os homens, e então são despertados para a dedicação de efetuá-los. Portanto, Deus nos leva às circunstâncias em que somos tentados a duvidar de suas promessas, de modo que pela tentação Ele possa disciplinar a fé transformando-a em poder. Há um deserto de tentações em cada vida e, como Cristo, somos frequentemente levados a esse deserto, a partir do solene momento em que ouvimos a voz: Tu és meu filho. Mas como Cristo, nos posicionamos fortes durante a longa silenciosa luta com a tentação, para fazermos a vontade de nosso Pai. Deus envia a hora da libertação, até ao tempo em que chegou a sua palavra. Quando a disciplina foi aperfeiçoada, José ressurgiu pronto para a sua missão. Mas a nossa libertação nem sempre vem desta forma. Retire das histórias da Bíblia os 4 grandes métodos pelos quais Deus envia a libertação. Algumas vezes pela morte. Foi assim com Elias. A fraqueza, a solidão e o fracasso haviam feito aquele homem forte clamar: Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. A tentação estava se tornando forte demais, e Deus enviou libertação na carruagem de fogo. Algumas vezes pela transformação do auge da tentação em auge da bênção. Os 3 jovens da Babilônia tinham cerrado seus nervos para o ápice da agonia, quando o fogo se tornou um paraíso. Como consta, agora, Deus faz do ápice da provação o arauto da bem-aventurança espiritual. Pelo sofrimento, somos desprendidos das amarras do tempo e dos sentidos. Há um ao nosso lado como Filho de Deus. A libertação chegou, algumas vezes pelo olhar de amor sobre a alma falida, assim como Pedro. A tentação o estava dominando. Mas com um olhar de amor, Pedro sai chorando e liberto, algumas vezes permitindo a continuidade da provação, mas aumentando o poder para suportá-la. Foi assim com Paulo. Após a visão do terceiro céu, veio o espinho na carne. A tentação fez clamar 3 vezes a Deus, a tentação permaneceu, mas aqui houve a libertação. A minha graça te basta. O sofrimento não diminuiu em nada sua pressão, mas Paulo aprendeu a glorificar na enfermidade e,
Só então chegou a sua hora de libertação. Edward Luscombe. E tê-lo provado a palavra do Senhor, assim como nós o provamos a palavra de Deus, da mesma forma a palavra de Deus nos prova. E felizes seremos se, quando provados, sairmos como o ouro. E a prova de nossa fé revela ser mais preciosa do que a prova do ouro que perece, ainda que seja provado com fogo. William J. Tê-lo provado. Não duvido de que os irmãos de José foram humilhados. Contudo, José pôde ter sido mais. Precisou ser lançado no fosso e na prisão, e o ferro tocar não somente suas pernas, mas também sua alma. Ele precisou ser mais afetado em espírito, porque faria grandioso trabalho para Deus e seria elevado acima do restante e, portanto, precisava de mais balastro. Thomas Shepard. Versículos 19 a 21. Os pés de José foram feridos no ferro para adaptá-lo a pisar mais delicadamente no palácio do rei em Zoan. E quando o tempo do Senhor chegou, pelas mesmas escadas que o levaram ao calabouço, ele sobe na carruagem mais próxima do faraó. Poucos conseguem carregar grandes e repentinas misericórdias sem orgulho e falta de vontade, até que sejam afetados e humilhados para carregá-las moderadamente. Samuel lê. Versículo 22. Para a seu talante sujeitar os seus príncipes, que responsabilidades e honras pesavam sobre o homem, que havia sido rejeitado por seus irmãos e vendido por 20 peças de prata? Que glórias coroou a cabeça daquele ainda mais grandioso que foi distinguido entre seus irmãos? Charles Haddon Spurgeon. Versículo 23. E Jacó peregrinou na terra de Cã. A Gósen, mais bela no Egito, não era a bênção da aliança. O Senhor também não havia planejado que o seu povo assim pensasse. Do mesmo modo conosco, a terra é nossa hospedaria, mas somente nossa hospedaria, pois o céu é nossa casa. Quando estivermos muito bem acomodados, devemos ainda nos lembrar de que aqui não temos uma cidade perene. Seria triste notícia para nós se estivéssemos condenados a residir no Egito para sempre, pois todas as suas riquezas não são dignas de ser comparadas ao opróbrio de Cristo. Charles Haddon Spurgeon. Os egípcios eram uma ramificação da raça de Cã. Eles vieram da Ásia pelo deserto da Síria para estabelecer-se no Vale do Nilo. Este fato foi claramente estabelecido pela ciência e confirmado inteiramente as afirmações do livro de Gênesis. F. Lenormand e E. Chevalier. Versículo 20. Mudou-lhe o coração para que odiassem o seu povo. Foi a sua bondade com Israel que suscitou a animosidade da corte egípcia. E, portanto, o Senhor a motivou e, além disso, fez uso deste sentimento para causar o desconforto do seu povo e assim também sua prontidão para deixar a terra a qual, evidentemente, havia se apegado. Até este ponto, mas não além, o Senhor mudou o coração dos egípcios. Charles Haddon Spurgeon. Deus não pôde, em sentido algum, ser o autor do pecado, nem ser moralmente responsável por sua existência, mas acontece. Versículo 25. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. Foi a sua bondade com Israel que suscitou a animosidade da corte egípcia e, portanto, o Senhor a motivou e, além disso, fez uso deste sentimento para causar o desconforto do seu povo e, assim também, sua prontidão para deixar a terra a qual, evidentemente, havia se apegado. Até este ponto, mas não além, o Senhor mudou o coração dos egípcios. Charles Haddon Spurgeon. Deus não pôde, em sentido algum, ser o autor do pecado nem ser moralmente responsável por sua existência, mas acontece frequentemente por causa do mal inerente à natureza humana, que os atos do Senhor despertam os maus sentimentos de homens impiedosos. O sol deve ser culpado porque, quanto derrete a cera e endurece o barro, o movimento do dia pode ser acusado de criar as desagradáveis exalações que, pelo calor, são atraídas de charco fétido.
são atraídas de charco fétido. O sol causa o fedor do monturo somente em certo sentido, pois se fosse um canteiro de flores, seus raios teriam suscitado fragrância. Charles Haddon Spurgeon. Não colocando este ódio perverso neles, o que também não é consistente com a santidade da natureza de Deus, ou com a verdade de sua palavra, e que era completamente desnecessário, porque eles tinham em si, por natureza, este ódio além de toda a perversidade restante, mas em parte por retirar os dons comuns e operações de seu espírito, e todas as restrições e obstáculos a esse ódio, deixando-os completamente entregues a seus erros, paixões e afeições corruptas que em concordância estavam prontas para tomar este curso. E em parte, por direcionar e governar esse ódio, que estava inteiramente neles e vinha deles, para que caísse sobre os israelitas e não sobre outro povo. Matthew Paul. Versículo 27. Por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Os milagres que foram efetuados por Moisés eram do Senhor, não dele mesmo. Portanto, são chamados de seus sinais, como sendo as marcas da presença e do poder de Jeová. As pragas foram palavras de seus sinais. Isso significa que elas estavam falando maravilhas que testificaram, mais claramente do que as palavras, a onipotência de Jeová, a sua determinação que seria respeitado, a sua ira com a obstinação de Faraó. Charles Haddon Spurgeon. Nunca discursos foram mais claros, pontuais, pessoais ou poderosos, e contudo foram necessários 10 deles para cumprir o fim designado. No pregar do Evangelho há palavras, sinais e maravilhas, e estes deixam os homens sem desculpa por suas impenitências. Ter o reino de Deus próximo deles e ainda permanecer rebeldes é o infeliz pecado de espíritos obstinados. Essas são maravilhas do pecado, que vêm maravilhas da graça, e entretanto permanecem incólumes a elas. Por pior que fosse, Faraó não tinha essa culpa, pois os prodígios que ele contemplou foram maravilhas de julgamento e não de misericórdia. Versículo 28, trevas. Há um terrível significado nesta praga de trevas. O sol era um objeto central de devoção entre os egípcios, que eu chamava de Osíris. O próprio nome Faraó significa não apenas rei, mas também o sol, e caracteriza o próprio rei como representante do sol e com direito a um tipo de honras divinas. Mas agora a própria luz do sol desapareceu e o caos primevo parece ter retornado. Consequentemente, todas as formas de aparência de sabedoria egípcia foram descobertas de vergonha e confusão pelas pragas. James G. Murphy. Portanto, agora a terra do Egito havia sido envolvida por uma nuvem densa, palpável, fria, úmida, impenetrável. O povo podia senti-la em seus membros como ataduras. O sol era eliminado por ela, e todas as coisas reduzidas quase que ao estado de morte, de que a nona praga foi, em certo sentido, a sombra lançada previamente. Thomas S. Millington. Tal nuvem seria ainda mais terrível no Egito ensolarado, do que em outros países, pois lá o céu é quase sempre limpo e chuvas fortes são desconhecidas. Mas em todos os lugares e sob quaisquer condições, provavelmente houve intenso horror e miséria. Nada poderia representar isto mais vigorosamente do que a curta sentença: e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Foi um horror de grandes trevas. Caiu sobre eles como um manto. Eles não sabiam que perigos podiam estar ao seu redor, que o julgamento aconteceria subsequentemente. Não haviam sido alertados previamente sobre esta praga e não havia como saber. Mas poderia ser apenas um prelúdio de alguma visitação mais terrível. Sua alma derretia dentro deles por medo daquelas coisas que poderiam tomar conta deles. Eles não ousavam mover-se entre cômodos, nem mesmo de um assento a outro, onde estavam no momento em que as trevas caíram sobre eles.
ali deviam permanecer. Faraó poderia chamar seus guardas, mas seria em vão. Eles não poderiam ir até ele. Moisés e Arão não estavam mais ao seu alcance, apesar de ninguém poder buscá-los. Os mestres não podiam dar ordens aos seus escravos, nem os escravos podiam apresentar-se para responder ao chamado de seus mestres. A esposa não podia correr para seu marido, nem a criança apegar-se a seus pais. O mesmo medo pairava sobre todos, classe alta ou baixa, o mesmo terror e desespero paralisantes os possuía a todos, como diz o patriarca Jó, tomados de horror. Jó 18:20. E isto continuou por 3 dias e noites. Eles não tinham lâmpadas nem tochas. Também não podiam acendê-las ou ousar mover-se para procurá-las. Ficaram silenciosos na escuridão, como homens já mortos. A esperança e a expectativa, com o retorno da luz, poderia de início tê-los sustentado, mas a esperança adiada durante 72 horas exaustivas viria a morrer e entregá-los ao desespero. As trevas se tornariam mais opressivas e intoleráveis conforme o tempo passasse, sentidas em seus corpos como uma condição física e sentidas ainda mais em suas almas, em agonias de medo e apreensão. Trevas tais como no livro de Apocalipse, derramadas pelo quinto anjo sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam. E não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, versículo 10, versículo 11. Se há alguma verdade nas tradições dos judeus sobre este assunto, havia ainda alertas maiores sobre esta cobertura de escuridão, esta obscuridade palpável, do que qualquer outra que surgisse de uma aflição física. As trevas são um tipo de reino de Satanás, e Satanás tinha certa liberdade no Egito para caminhar por toda a terra e perambular por ela. Os rabis judeus nos dizem que o sábado e seus anjos foram deixados soltos durante esses 3 terríveis dias, que tiveram um alcance maior e mais liberdade do que o comum para operar malevolência. Eles descrevem estes espíritos malignos indo entre o povo miserável, colados a seus assentos, com terror aterrorizando-os com suas aterradoras aparições, perfurando seus ouvidos com gritos e gemidos hediondos, levando-os quase à loucura pela intensidade de seus medos, fazendo sua carne rastejar e o cabelo de sua cabeça arrepiar-se. Tal ápice parece ser mencionado pelo salmista. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males. Thomas S. Billington. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra, como Jonas foi ao ser enviado para denunciar os julgamentos de Deus contra Nínive. E foi a Tarsis. Moisés e Arão não se intimidaram, quer com medo tolo da ira de Faraó, ou uma piedade tola pela miséria do Egito, para mitigar ou retardar alguma das pragas que Deus os havia ordenado que infligissem aos egípcios, mas estenderam suas mãos para infligi-las como Deus designara. Aqueles que estão instruídos a executar julgamento descobrirão que sua negligência é interpretada como rebelião contra a palavra de Deus. Matthew Henry. Versículo 29. Transformou-lhes as águas em sangue, assim lhes fez morrer os peixes. De modo que a praga não foi um mero colorir da água, com terra vermelha, como alguns supõem, mas o rio foi ofensivo e fatal. Com os peixes, Charles Haddon Spurgeon. O Nilo começa a elevar-se em torno do fim de junho e atinge seu ponto mais alto no fim de setembro. No começo da elevação, ganha uma tonalidade esverdeada. Não é agradável ao paladar, insalubre e completamente inadequado para a digestão. Contudo, em pouco tempo fica avermelhado e turvo e permanece neste estado por mais 3 semanas. Nessa condição é novamente saudável e adequado para o uso.
O milagre executado neste momento foi completamente diferente desta mudança anual. Pois, primeiro, o que ocorreu não foi meramente um avermelhar pela mistura de argila avermelhada ou animálculos. 2. Ocorreu após o solstício de inverno e não de verão. 3. Os peixes morreram, um resultado que não existia durante a mudança periódica de cor. 4. O rio ficou fétido e repulsivo, o que cessava quando a vermelhidão comum surgia. 5. O ocorrido foi suspenso ao fim de 7 dias. Ao passo, a vermelhidão natural permanecia por pelo menos 3 semanas. E 6. A mudança foi trazida instantaneamente pela palavra de comando diante dos olhos de Faraó. A calamidade era hedionda. As doces águas do Nilo eram a bebida comum para os egípcios. Nele abundavam todos os tipos de peixes, que eram o artigo principal da dieta dos habitantes. Era reverenciado como um deus pelo Egito, mas agora era uma cheia pútrida, da qual eles se afastaram com aversão. James G. Murphy. Pela mudança miraculosa das águas em sangue, foi-lhes dada uma repreensão prática por suas superstições. Repreensão prática por suas superstições. Este belo e sagrado rio, o benfeitor e preservador do país, este berço de seus principais deuses, esta habitação de suas deidades menores, esta fonte de toda a sua prosperidade, esse centro de toda a sua devoção, é transformado em sangue. As águas fedem, os canais e os reservatórios, os recipientes de madeira e de pedra que eram reabastecidos pelo rio, todos estão da mesma forma poluídos. O Nilo, segundo Plínio, era a única fonte de onde os egípcios obtinham água potável. Historiador, Nath, página 76, História Natural, página 76, C33. Esta água era considerada particularmente doce e refrescante, de modo tal que as pessoas tinham o hábito de provocar a sede para poderem desfrutar mais livremente de seus límpidos goles. Agora se lhes tornara abominável, e eles tinham aversão à ideia de bebê-la. Thomas S. Millington. Versículo 30. Sua terra produziu rãs em abundância. Não é difícil para um inglês, em uma monção oriental úmida, formar uma ideia tolerável dessa praga do Egito, em que rãs estavam nas casas, nos quartos de dormir, nos leitos e nas amassadeiras dos egípcios. Na estação de chuvas, miríades delas emitem seu cochoar constante em todas as direções, e um homem tomado por pouca paciência se torna tão insolente quanto era o Deus silencioso e prontamente exclama: Coachar, coachar, certamente me afogará. Se você importunar e entediar meus ouvidos com seu coachar, coachar, coachar. Um recém-chegado, ao vê-las saltar nos cômodos, fica enojado e imediatamente começa a atacá-las. Mas na noite seguinte terá um retorno de seus visitantes ativos. Pode parecer quase inacreditável, mas em uma noite nós matamos mais de 40 destes convidados na casa missionária de Jáfna. Elas estavam escondidas em grande parte em um pequeno túnel conectado ao banheiro, onde seu barulho se tornara quase insuportável. Joseph Roberts. Até nos aposentos dos reis, sua presença generalizada deve ter inspirado horror e repugnância que causariam doenças e faria da vida um fardo. O acúmulo das rãs, até mesmo nos aposentos do rei, foi uma repreensão direta, o que seu orgulho deve ter sentido. Os reis não são nada mais do que homens comuns para Deus e nada menos do que outros quando começam a rebelar-se. Se as rãs tivessem infestado outros lugares, mas não chegassem aos seletos aposentos do rei, o monarca pouco teria se importado.
pois era um ser cruel. Porém, Deus teve o cuidado de garantir que houvesse um bando especial dessas invasoras para o palácio. Elas eram mais do que comumente abundantes nos aposentos de seus reis. Charles Haddon Spurgeon. Deus assolou Faraó em seu quarto de dormir. Pode ser porque ele demonstraria que seus julgamentos podem penetrar a privacidade mais íntima, pois o campo, o saguão, o quarto de dormir e o closet são todos um para Deus. Josias Schultz. Os príncipes e pessoas importantes são geralmente dispensadas da repreensão dos homens. Com relação às leis, geralmente elas são como teias de aranha. As grandes moscas conseguem atravessá-las. Quem ousa dizer a um príncipe, você é perverso? Não. Alguém disse com relação ao Papa que não é lícito perguntar o que ele faz. Agora, quando eles não estão dentro do compasso da reprovação humana, Deus os atinge. J. Schultz. Versículo 31. Ele falou, e vieram nuvens de moscas e piolhos. Nada é pequeno demais para dominar o homem quando Deus ordena que o ataque. Os filhos de Cã haviam desprezado os israelitas e agora tinham aversão de si mesmos. Os piores mendigos eram mais abordáveis do que os orgulhosos egípcios. Eles foram reduzidos à pior condição de indecência, ao estado mais doloroso de irritação. Que exércitos o Senhor pode enviar quando o seu braço direito se mostra para a guerra? E que escárnio ele derrama sobre as nações orgulhosas quando com elas luta? Com seus anjos, mas com piolhos. Não com os anjos, mas com piolhos. Tinha restado pouco para Faraó se orgulhar quando sua própria pessoa foi invadida por parasitas imundos. Foi uma bofeteada que deveria tê-lo humilhado, mas infelizmente, estando ele completamente poluído, ainda mantinha sua prepotência, e sendo o objeto mais asqueroso do universo, ainda se vangloriava. Certamente o orgulho é insanidade moral. Charles Haddon Spurgeon. Como ilustração do poder das moscas, damos um excerto de Domínio Canadense de Charles Marshall. Foi-me dito por homens de autenticidade inquestionável que ao meio-dia as nuvens de mosquitos nas planícies podem algumas vezes esconder os cavalos que andam à frente em um grupo de 4, impedindo que o guia os veja. O gado só podia ser reconhecido por seu formato. Todos se tornaram pretos cobertos com a camada impenetrável de mosquitos. A linha da rota das planícies do Rio Vermelho ficaria marcada pelas carcaças de bois picados até a morte por este insignificante inimigo. Piolhos. Os sacerdotes, estando poluídos por essa terrível infestação, não argumentavam ministrar diante das suas divindades. O povo não podia, em sua impureza, ser admitido dentro dos recintos de seus templos. Caso desejassem oferecer sacrifício, não haviam vítimas adequadas para este propósito. Até mesmo os deuses, os bois, as cabras e gatos estavam contaminados com os insetos. Os egípcios não apenas se retorceram sob a calamidade hedionda, mas sentiram-se humilhados e por ela desgraçados. José observa o seguinte: Faraó estava tão confuso com essa nova praga, que, com o perigo, o escândalo e a sordidez nelas contidos, ele sentiu em parte consternado pelo que havia feito. A praga tomou forma de uma doença presente nos homens. Êxodo 8, versículo 17. Como José diz novamente, os corpos das pessoas ou produziam e ficaram todos cobertos por eles, corroendo-os e despedaçando-os de modo intolerável, sem remédio algum, pois banhos e ungüentos não faziam efeito algum. Mas, por mais penoso que fosse para seus corpos o caráter imundo e infame da praga e a ofensa trazida contra a sua religião,
pela profanação de suas divindades e a interrupção de todas as suas cerimônias religiosas foram suas características mais infames. T.S. Millington. Insetos desse tipo são uma das inconveniências do Egito. Heródoto nos fala que os sacerdotes depilavam todo o corpo a cada 2 dias, de modo que nenhum piolho ou coisa impura pudesse aderir-se a eles quando estavam comprometidos com o serviço dos deuses. Fica manifesto que essa espécie de inseto era particularmente repugnante para os egípcios. James G. Murphy. Versículo 32. Saraiva. Relatos extraordinários da magnitude dos granizos que caíram durante tempestades tão memoráveis a ponto de encontrarem lugar na história geral vieram dos períodos da antiguidade relativamente remotos. Segundo as crônicas, uma tempestade de granizo ocorreu no reinado de Carlos Magno, em que granizos mediam 4,5 metros de comprimento, quase 2 metros de largura e 3 metros de espessura. E sob o reinado de Tipu Sahib, disse que granizos da magnitude de elefante caíram, deixando de lado estas e outras narrativas semelhantes, como tendo caráter de fábulas e não histórico. Encontraremos o suficiente para criar assombro em observações bem certificadas sobre este assunto. Em uma tempestade de granizo que ocorreu em Flintshire em 9 de abril de 1672, Rayleigh viu granizos que pesavam 140 gramas. Em uma tempestade de granizo que ocorreu em Flintshire em 9 de abril de 1672, Rayleigh viu granizos que pesavam 140 gramas. No dia 4 de maio de 1697, Robert Taylor viu granizos com circunferência de 35 centímetros. Na tempestade que devastou como N.E. Itália, no dia 20 de agosto de 1787, Volta viu granizos que pesavam 180 gramas. No dia 22 de maio de 1822, Dr. Norgerat viu cair em Bonn, Alemanha, granizos que pesaram entre 350 e 400 gramas. Parece, então, ser certo que em diferentes países ocorrem tempestades de granizo, em que as pedras pesavam entre 1 e 2 quilos. Dionísios Lardner. Versículo 34. Vieram gafanhotos e saltões sem conta. Viajamos 5 dias por lugares completamente degradados e destruídos, onde o painço havia sido plantado, os quais tinham caules tão grandes quanto o que víamos em nossos vinhedos, e os vimos todos quebrados e destroçados, como se uma tempestade os tivesse atingido. Mas quem fizera isto foram os gafanhotos. As árvores não tinham folhas e suas cascas tinham sido devoradas. Não se via ali grama, pois eles haviam devorado tudo. O número de gafanhotos era tão grande que eu não mencionarei, porque não acreditarão em mim. Mas isto eu direi: vi homens, mulheres e crianças sentados desesperados e como mortos entre os gafanhotos. Samuel Purchas. Um exame de gafanhotos que foi observado na Índia em 1825 ocupou um espaço de 40 metros quadrados. Era composto de pelo menos 40 milhões de gafanhotos em uma linha e lançava uma longa sombra sobre a terra. E o Major Moore assim descreve o imenso exército destes insetos que assolaram a região do estado de não sei pronunciar isso. Maharashtra. A coluna que formavam estendia-se a 800 quilômetros e era tão compacta quanto quando em voo que, como um eclipse, escondia o sol por completo, de modo que nenhuma sombra era lançada por objeto algum. Brown,
em suas viagens à África, afirma que uma área de quase 6.000 metros quadrados foi literalmente coberta por eles. Kirby e Spence mencionam que uma coluna deles era tão imensa que precisaram de 4 horas para voar sobre o ponto em que estavam os observadores. M. Kalish, versículos 34 e 35. Ele falou: e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Nada escapa dessas criaturas devoradoras. Eles inclusive escalam árvores para alcançar qualquer vestígio de folhagem que possa ter sobrevivido. Tendo sido comissionados por Deus, podemos ter certeza de que fariam seu trabalho meticulosamente e nada deixariam para trás, exceto um deserto desolado. Charles Adam Spurgeon. Versículo 36. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Agora chega o golpe principal. O Senhor falara anteriormente, mas agora ele golpeia. Antes golpeou apenas videiras, mas agora golpeia os próprios homens. A glória das casas morre em uma única noite. Os primeiros e seletos do país são arrancados. A flor das tropas, os herdeiros dos ricos e as esperanças dos pobres, todos morrem à meia-noite. Charles Adam Spurgeon. Você ouviu esse choro? É meia-noite. É alguma tragédia executada naquela habitação egípcia por um grito tão sobrenatural. E é repetido e ecoado conforme portas se abrem, mulheres frenéticas correm para as ruas e as casas dos sacerdotes e médicos são assoladas. Eles apenas balançam a cabeça, em agonia atônita, e apontam para seus próprios primogênitos, cujos rostos foram selados pela morte. As luzes cintilam nos portões do palácio e piscam nos aposentos reais, e conforme os mensageiros do rei se apressam pela cidade, inquirindo onde estavam os 2 irmãos hebreus respeitáveis, o sussurro voa: o príncipe real está morto. Saiam, vocês filhos de Jacó, corram de sua casa de escravidão, vocês israelitas oprimidos e feridos, e em sua avidez para livrar-se da terrível raça, terrível porque o céu os protegia, eles empurravam-lhes ouro e joias e os subornavam para que fossem embora. James Hamilton. Versículo 37. E entre as suas tribos não havia um só inválido. De fato, uma grande maravilha. O número de seu exército era muito grande e, contudo, não havia um sequer no hospital, nenhum carregado em uma ambulância ou mancando na retaguarda. A pobreza e a opressão não os havia enfraquecido. Jeová Rafá os havia curado. Eles não carregavam nenhuma das doenças do Egito consigo e não sentiam nada da exaustão que a dolorida escravidão produz. Quando Deus chama seu povo para uma longa jornada, Ele os prepara para ela. Na peregrinação da vida, nossa força sem igual aos nossos dias. Nossa força será sem igual aos nossos dias? Veja o contraste entre o Egito e Israel. No Egito, um morto em cada casa, e entre os israelitas, nenhum sequer mancando. Charles Adam Spurgeon. Quando Israel saiu do Egito, não havia pessoas fracas, ainda que o fosse enquanto lá habitavam. Então não haverá santos fracos no céu, mas serão aperfeiçoados quando para lá forem carregados pelos anjos de Deus. Ainda que aqui reclamem de fraqueza, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Isaías 65, versículo 20, John Chesterfield. Versículo 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo. Nunca as pessoas foram tão favorecidas. O que não dariam hoje os viajantes do deserto por tal cobertura? O sol não podia queimá-los com seu raio escaldante.
Todo o seu acampamento era cercado como um rei em seu pavilhão. Nada parecia excessivamente bom para Deus conceder à sua nação escolhida. Seu conforto era analisado de todas as formas. Em um fogo para os alumiar de noite. Enquanto cidades eram enfaixadas pelas trevas, suas cidades de tendas desfrutavam de uma luz à qual a arte moderna, com todos os seus aparelhos, não podem se igualar. O próprio Deus era seu sol e escudo, a glória e a defesa deles. Poderiam ser descrentes, enquanto tão graciosamente cobertos ou rebeldes enquanto caminhavam à meia-noite sob tal luz? Infelizmente, o conto do pecado deles é tão extraordinário quanto essa história do amor de Deus. Mas este salmo seleciona o tema mais feliz e apenas estende-se ao amor da aliança e fidelidade. Oh, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Nós também descobrimos que o Senhor é tudo isso por nós, pois Ele tem sido nosso sol e escudo e nos preservou da mesma forma dos perigos da alegria e dos males do sofrimento. Charles Haddon Spurgeon, versículo 41. Fendeu a rocha e dela brotaram águas. Com o cajado de Moisés e sua própria palavra, o Senhor fendeu a rocha no deserto e fez precipitar enchentes abundantes para que bebessem onde haviam temido morrer de sede. Das fontes mais imprevisíveis, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Suficiente, pode suprir as necessidades de seu povo. Rochas firmes se tornam mananciais sob o comando do Senhor, que correram qual torrente pelo deserto, de modo que aqueles que estavam a certa distância da rocha podiam inclinar-se e se refrescar. E a corrente continuava a fluir, de modo que em jornadas futuras eles fossem suprimidos. A areia do deserto naturalmente engoliria as correntes, e contudo não o fez. O rio refrescante corria pelo deserto. Sabemos que a rocha introduz nosso Senhor Jesus Cristo, de quem flui a rocha de águas vivas que nunca cessará até que o último peregrino tenha cruzado o Jordão e entrado em Canaã. Charles Haddon Spurgeon, versículo 45, para que lhe guardassem os preceitos e observassem as leis. Muito justamente, então fecha-se a música com o clamor jubiloso, mas solene de Aleluia. Louvai ao Senhor. Se essa história não fez Israel louvar a Deus, o que eu faria? Charles Haddon Spurgeon. O Salmo 105 é uma meditação sobre a aliança executada da parte de Deus. O Salmo 106 sobre a aliança mantida por Israel. Ambos lidam com a predestinada vontade de Deus, elegendo homens à santidade e à obediência. Ambos mostram o modo como o pecado humano se opõe a essa vontade divina e, contudo, não pode invalidá-la. Um comentário simples sobre o livro de Salmos.